E aí, pessoal, estamos na terceira parte que a gente criou excepcionalmente para poder falar da parte das formigas e da eleição. Como a segunda parte ela ficou bem extensa, né? Então a gente resolveu dividir em três partes, dividir em 3 episódios para que não fique tão difícil de todo mundo ouvir. Agora a gente vai falar da terceira parte, né? Da parte das formigas, que na minha opinião é a melhor saga do Hunter x Hunter. Não é. Só que eles discordam de mim, né? O Kim e o João discordam de mim. Pô, no primeiro episódio você falou que Yorkshire é melhor. Não falei não, tá? Falou. Depois a gente volta. Não, eu fiquei só ouvindo, só não discordou. Só não dei a minha opinião. Mas a gente vai falar dessa saga que eu tava até falando antes da gravação, né, com o João, que assim, 18 volumes do mangá são todas as outras sagas. E mais 18 são, praticamente mais 18, mais 15, sei lá, são a saga dos insetos. Então assim, é uma saga gigantesca, especialmente a invasão, que passa tudo lento, né, que é gigantesco também. Então, é uma saga bem curiosa e assim, cara, Hunter x Hunter sempre foi violento, mas essa saga conseguiu se superar, assim, era muita morte, muita tragédia, e não sei nem como era publicado aquilo na Shonen Jump, né? E não é violento tipo Dragon Ball, que no Dragon Ball fica banal, né? Tipo, a morte, a luta e tal. No Hunter, quando alguém morre, é mais tipo... era desgraça, assim, tipo... No mangá tinha, tipo, as tripas do cara morto, tipo, eram coisas bizarras que aconteciam. E é mais uma daquelas viradas que o anime, né, e o mangá deram, que além daquela do Yorkshire, que eu disse que muda todo o clima do anime, e acontece tipo uma história que você nunca ia imaginar que ia acontecer. Com essa parte das formigas acontece a mesma coisa. Você nunca vai imaginar que ia aparecer aquelas formigas e que o anime ia acontecer aquelas coisas que aconteceram, entendeu? Quando fala formiga, escrotão. Além disso, quando eu comecei a saber que a história envolvia formigas, eu, fiquei, deve ser muito ruim. É porque a escolha da palavra foi ruim. Tinha que ser tipo parasitas, sei lá, entendeu? Ou insetos também, né? Insetos. Todo mundo tem esse preconceito, com certeza. É a saga das formigas, tipo, como assim? Mas aí tu vai ver as formigas tem leão, tem lobo, né? São só humanoides de várias formas, pode ser até alienígenas, né? Fala muito louca. E a gente já tá começando antes de gravar que um dos pontos ruins pra mim nessa saga, né, inclusive que, tipo, eu obviamente sou eternamente grato ao autor, né, porque me proporcionou muitos momentos felizes, né, mas ao mesmo tempo, ele, tipo, todo mundo sabe que Hunter vs Hunter lança um capítulo por ano, às vezes nem isso, e demora muito, tipo, muitas pessoas agora já nem acreditam mais que um dia essa história vai acabar. Inclusive eu acho que o hiato atual dele já tem tipo 2 anos que ele não publica nada, então... E nessa saga das formigas que eu acompanhei lendo o mangá assim que saía, eu senti na pele como era horrível, tipo, toda vez que saía um capítulo eu já tinha esquecido tudo que tinha acontecido e tinha que relembrar, até chegou um momento que eu decidi parar de ler e esperar sair tudo. Eu até achava que as formigas dessa saga eram tipo formigas mesmo gigantes, assim. Eu também achava que era. Eu ficava, que bagulho ridículo. E a rainha das formigas é uma formiga gigante. Ela né? Mas o resto não. O resto não. E ela vai lá e pare o Meruem que não tem nada a ver, que é uma tipo mistura do Freeza e do céu. Então agora, pra dar uma contextualizada aí, o Vitor vai falar um pouco da sinopse dessa saga e... A gente vai abordando uns detalhes bem interessantes. E fazer o link entre o final do Grid Island com o início da Saga das Formigas. Isso aí. Então, o pai do Gon, ele estava no registro de jogadores do Gon. Só que eles decidiram, né, pegar uma carta de brinde, que eles zeraram o jogo. Eles pegaram uma carta de brinde que levava você até qualquer outro jogador. E o que acontece é que eles levaram... na verdade não pro pai do Gon, mas levaram pro Kaito, que é um personagem muito importante, que ele meio que faz o papel de irmão mais velho do Gon, porque ele aparece acho que no primeiro ou no segundo primeiro capítulo. Do mangá é o primeiro capítulo. No anime, eu acho que é o primeiro episódio que ele resgata o Gon quando é uma criancinha ainda. Sim, e cara, no anime novo, o Kaito não aparece no começo. E aí não dá pra você entender por que o Gon fica puto porque ele fica, né, que a gente vai falar. E tem spoiler, pelo amor de Deus, saibam disso. E o que acontece? O Kaito, ele
tá lá numa missão para achar novas espécies de animais e eles estão nos países assim meio assim longe assim dos outros países da humanidade, assim, do Ocidente, os países famosos e tal, mais remotos. E aí esses países eles começam a ter esses casos de formigas matando as pessoas, né? Que essa é uma espécie de formiga muito perigosa que mata as pessoas e é muito infecciosa e tal, e causa novos casos e tal. É tipo um coronavírus daquela época. E aí o que acontece? Essa infecção, quer dizer, essa praga, né? Ela passa para 2 países que são muito perigosos. Que é a NGL, que é tipo um país onde o pessoal fica traficando as coisas e trafica arma e drogas e tal. E acho que é Golto Oriental, uma coisa assim, Golto do Sul, sei lá. Que é basicamente uma Coreia do Norte, onde tem até o ditador que parece o ditador antigo da Coreia do Norte. Ou seja, como são países que você não pode ter notícia se você está fora daquele país, acaba que ninguém sabe o estado dessa epidemia das formigas, o que está causando ali. Assim como a China e o coronavírus. E a Coreia do coronavírus, que até hoje não tem nenhum caso reportado da doença, né? Então, assim, é muito perigoso porque você não tem nem como prever como estão as infecções, não tem mídia, não tem nada, entendeu? Então é muito perigoso, e aí o Kaito, o Gon e o Killua, eles resolvem invadir não, né? Entrar nesses países para ver, para buscar, né, o que está acontecendo. Em algum momento, né, como a saga é muito grande, a gente acaba perdendo certos detalhes, mas em algum momento a rainha das formigas, né, que é quem está gerando essas formigas, ela gera a guarda real. O que acontece? A guarda real, ela protege o rei das formigas, que é tipo o ser supremo das formigas. E a guarda real é composta por 3 pessoas: a Pitou, o Iup e o Shawapuf. Isso aí. E a Pitou, que é uma dos membros da guarda, ela mata o Kaito. E aí o Gon fica super puto e eles querem vingança. Pensando nisso, eles se unem a um grupo que é muito maneiro, que são os Hunters da associação, que estão lá pra combater essas formigas. Inclusive, esse momento que quando o Gon descobre que ela mata o Kaito é meio pesado, né? Exatamente, é bem emotivo, né? O Gon fica bem emocionado, com raiva, querendo se vingar, etc. Porque o Kaito, ele foi tipo transformado num fantoche para servir de treinamento para as formigas aprenderem Nen. E assim, é engraçado que as formigas aprendem sobre o Nen com um caçador lá do começo, que é um arqueiro, que eu nem lembro o nome dele. Eu não lembro disso não. Que as formigas... Lembra que tem um arqueiro que passa no Exame Hunter? Eu lembro de um arqueiro no Exame Hunter. Ele e uma menina, que tem um chapeuzinho, a Ponzo eu lembro também. E a Ponzo, só que a Ponzo não passa, mas eles vão na missão. As formigas capturam eles, controlam a mente do arqueiro lá pra ele contar sobre o Nen e depois matam os dois. E tipo, são personagens lá do começo, né? Que eles morrem. As formigas, quando elas comem as pessoas, os animais, elas pegam os poderes e a forma deles, não é isso? Isso, a gente tem que falar das formigas, o que acontece. Calma aí, você não deve mais falar do Kaito, né? É. Então, pra falar o poder dele, que ele girava uma roleta. Falei. E até naquela questão de que quanto mais desvantagem o seu poder tiver, mais forte ele pode vir. Então, o Kaito, ele girava uma roleta e era totalmente na sorte, podia vir uma arma completamente inútil como a arma mais forte que ele conseguiu pensar. Não sei se é ele que pensa, né? A gente não sabe, né? Então, mas ainda dizem que, não sei se no mangá que aparece, que pra lutar contra Pitou veio a arma mais forte dele e mesmo assim ele perdeu. Porque aquela arma lá que o Kaito aparece quando ele vai se defender, né, da Pitou, é uma arma que é tipo um negócio de malabarismo, parece meio ridículo, né? Mas tem a teoria de que, na verdade, foi essa arma que causou uma reviravolta que a gente vai contar mais pra frente. E ele sempre reclamava da arma, toda arma que vinha ele reclamava, né? Exatamente. É tipo como se o bichinho sacaneasse ele, né? Mas enfim. E também é maneiro que mostra, tipo... a relação... Esqueci, vai, segue. Então, as formigas... O que acontece? A formiga se chama formiga quimera. Quimera é uma mistura de 2 espécies diferentes.
Então a formiga, ela comia os humanos e vários animais e ela gerava filhotes que era uma mistura dos humanos e dos animais. Então tem formiga que é escorpião, tem formiga que é aranha, tem formiga que é lobo, que é jacaré. E sempre um humanoide. Sim, sempre é humanoide. E assim, como o ser humano é um animal racional, muitas formigas acabavam lembrando um pouco das vidas passadas. Tanto que algumas formigas escolheram não matar os humanos e se aliar aos humanos. Enquanto outras não estavam nem aí, quiseram continuar o seu reinado de destruição. Inclusive, tem uma formiga que não aparece, que é o Gyro. O Gyro era tipo um menino que foi maltratado quando era criança e ele virou o imperador do NGL, que era aquele país do tráfico. E aí ele morreu e retornou como formiga e ele já lembrava totalmente quem ele era. Só que nunca parece que ele ia ter alguma importância no Hunter x Hunter, né? E aparece, inclusive, que um dia ele e o Gon iam se encontrar, só que em nenhum momento mais chega a ser falado sobre isso. E aí vamos falar dos poderes dos caçadores que estão junto do grupo do Gon, né? Além do Gon e do Killua, tem o Netero, que volta, né? Que é o líder da associação. Tem o Knovin, ou o Novo. Tem o Morel, o Knuckle, o Chute e a Palme. O Knuckles e o Chute, eles chegaram a lutar com o Gon e o Killua, né? Quando eles se conheceram... Eles eram meio que rivais, né? Isso aí, porque o Knuckle e o Chute, eles estavam competindo com o Gon e o Killua pra ver quem ia entrar na missão pra participar junto com eles. Isso. Acaba que o Netero permite que todo mundo vá no final das contas. Né? E o Knuckle, ele é maneiro porque primeiro que ele é uma mistura do Yusuke Urameshi com o Kuwabara. Isso aí. E eu acho que lá no início do anime, o Leório era uma tentativa de Kuwabara. Só que algo aconteceu que o autor meio que mudou de ideia e ele acabou colocando todas as características no Knuckle. Visualmente, ele é realmente uma mistura do Kuwabara com o Yusuke Urameshi e até a personalidade dele. E até o cabelão dele, de delinquente, a roupa dele. Tipo, o Chute, ele tem o poder de, tipo... prender as coisas numa gaiola, então ele pode prender o seu olho na gaiola, ele tem umas mãos que ele controla, né? É estranho, cara. Meio estranho. É um cara meio sobrenatural, né? E ele fica voando numa paradinha, né? Tipo um planador do Duende Verde. Não, na verdade ele usa isso na invasão, ele fica voando numa das mãos dele. E tem dois dos poderes que eu acho mais versáteis, que é o poder do Novo, que ele cria portais, igual aquele jogo Portal, você entra por um portal e sai por outro, só que tipo tem 3 ou 4 saídas, então você pode botar vários portais quando você vai invadir algum lugar. E ele visualmente ele é maneiríssimo. Pena que ele fica careca depois. Eu acho que ele foi um personagem mal aproveitado. Eu achei que ele ia ser muito legal depois. O 9 é aquele grandão que usa óculos escuros. Não, esse é o Morel, que é o da fumaça, do cachimbo da paz. O 9 é um que anda de terno. Deixa eu ver que se tem um cabelinho preto. E o Morel, cara, ele tem um poder super versátil, porque ele consegue controlar a fumaça, e ele tem tipo um cachimbo, né? E assim, o poder dele serve pra tudo. E é engraçado que, cara, ele participa de muitas lutas nessa saga, muitas. Acho que é o personagem que mais luta na saga é o Morel. E ele era um personagem que nem tinha importância depois. E eu fiquei puto porque depois aparece que eles nem têm muita importância dentro da associação, sendo que ia ser legal se eles fossem do Zodíaco, né? Mas não eram. Mas enfim. E aí as coisas se desenvolvem de tal forma que o rei dos insetos nasce, só que ele é muito mais forte do que todo mundo. Ele aprende nem naturalmente, ele é foda em tudo, ele é muito bom em tudo. E as formigas já estão causando o maior caos no mundo. E a guarda real é muito forte, né? Pitou... Na verdade não no mundo, né? Naqueles países lá onde tinha essas ditaduras, né? Então ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí a invasão... E aí eles começam a entrar no castelo do ditador lá do país, que é tipo o pai do Kim Jong-un, que eu esqueci o nome. Qual é que é o nome dele? Kim Jong-il. O Kim Jong-il, sei lá. E, cara, é muito parecido a aparência dele, ele vive na mó luxúria também. E aí eles pegam aquele castelo, matam os humanos, né? E passam a controlar lá o castelo. E aí, qual é a intenção? Eles matarem o rei dos insetos para que a formiga mais forte seja eliminada. E aí
a ameaça vai diminuir. Então, o Netero e os outros caçadores, eles planejam uma invasão a esse castelo. E assim, é muito maneiro porque fica vários capítulos, só um novo, né, que é o cara que faz os portais, ele invadindo lá e botando os portais dentro do castelo, e é tipo mó agonia, porque ele tá sozinho e ele tá se aproveitando de um momento que a formiga da guarda, né, que é a Pitou, que tipo faz a proteção, ela tá meio que descansando. Ela é tipo um gato. Ela é tipo um gato e ela tá meio que se recuperando pra fazer alguma coisa, algo assim. Ou não, na verdade ela tá curando o rei. Lembra que o rei tira o braço, né? Porque o rei ele tava lutando contra uma menininha que joga um joguinho lá. Aí eles tipo, é a primeira pessoa que o rei das formigas começa a respeitar, né? Que ela ele não despreza e não mata de cara. Que é a menininha, que é a Komug. Ele começa a se interessar por ela e vê ela como amiga. Isso aí. E aí ele aproveita essa oportunidade para entrar no castelo e botar alguns portais. E aí começa a melhor parte para mim de todo o anime, que é a invasão do castelo, onde todos esses caçadores decidem entrar para conseguir fazer com que essas formigas morram, né? Então, assim, só que eles sabiam que eles eram bem mais fracos que as formigas, então foi um plano gigantesco com inúmeros detalhes, inúmeras situações diferentes para que todos eles entrassem. Aí tinha até uma formiga que, agora eu não lembro como que era a formiga deles, que era tipo um camaleão que ficava invisível enquanto ele segurava o ar. Tinha dois, na verdade, né? O Meleoron e o Icarugo, que é o polvo. O polvo, ele consegue se disfarçar e ele tem tipo uma metralhadora que ele atira umas plumas nas pessoas. Ele salvou o Killua uma vez que o Killua tava quase morrendo. E o Meleoron, ele consegue deixar quando ele prende respiração, ele fica invisível. Então, tipo, fica muito OP o poder dele. Só que ele mesmo é fraco, mas o poder dele é muito bom, né? Então ele fica nas costas de um cara até, que é o Knuckle. Enfim. E aí, a intenção tem o rei e só pra falar do poder do Knuckle. Cara, o poder do Knuckle é os juros compostos. Vocês querem falar ao invés de mim? É muito complicado. Eu sei que ele bota um bichinho que fica computando um valor e cada vez esse valor vai se multiplicando, é como se fosse o NEM do cara que ele vai sugando. Não, ele vai sugando o NEM do cara. E se o cara usar o poder, né? Se o cara usar o NEM, a porcentagem de NEM que ele tira do cara vai aumentando. Isso aí. Então, na verdade, NEM é muito forte, mas ele sempre luta usando a tática de segurar o maior tempo possível para poder sugar esse NEM do cara, quanto mais o cara usa. E o inimigo, se sugar o NEM todo, ele simplesmente, eu acho que não chega a morrer, mas ele fica exausto. Ele fica sem poder usar NEM, como o Gon ficou em um momento lá. E aí o que acontece? Tem o rei e 3 membros da guarda real, e mais umas formigas ali aleatórias. Basicamente, o rei é quase invencível e a guarda real é muito forte. Então qual é o plano suicida deles? A gente é muito mais fraco, vamos isolar o rei da guarda real, que o Netero vai matar o rei de alguma forma. E aí tem uma luta entre... e aí eles começam a invadir e a história ela começa a ficar passando em câmera lenta com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Dura essa invasão, acho que tipo, 1 minuto, só que dura, sei lá, uns 3 episódios. E inclusive tem um vídeo muito bom no YouTube que a gente acabou de ver antes de fazer o vídeo e direto eu vejo pra relembrar, que é a invasão em tempo real e tudo que tá acontecendo no anime ao mesmo tempo. Sim. Inclusive no mangá, essa invasão demora 3 volumes, né? Então só pra ver como demora, né? Mas fica muito legal, uma tensão assim, você não sabe o que tá acontecendo. Eu lembro que quando eu li o mangá, tava lendo Naruto e Hunter x Hunter ao mesmo tempo. Só que, cara, a invasão tava tão maneira que eu foquei só em ler Hunter e eu li tudo que tinha sido publicado da saga dos insetos em um dia. Porque, eu fiquei lendo até 6 da manhã. Aí depois eu fui dormir, porque tava muito bom, muito bom. Então te deixa preso mesmo, deixa focado ali. E aí, basicamente... cada um vai fazendo suas coisas, né? E o Netero, ele entra de uma forma inusitada, através de um poder do avô do Killua, né? Que ele manda uns dragões, tipo uma chuva de meteoros, como se fosse, que começa a destruir o castelo. E aí o que acontece é que eles conseguem isolar o Netero para lutar contra o Meruem. E aí tem uma das lutas que, por muitos, é considerada a melhor luta do anime.
onde o Netero, que é o presidente da Associação Hunter, luta contra o Meruem, e o Netero tem poder muito maneiro e eles ficam brigando entre os seus ideais, né? Porque Essa luta deles, cara, me lembrou até Naruto, sabia? É. Daquelas coisas gigantonas, né? Sim. Não, e assim, o Pain e o Meruem, eles são parecidos, porque eles meio que desprezam a humanidade, né? O Meruem, ele até vê, olha, de repente a gente pode até salvar os humanos que mereçam e tal, e o Netero, ele é muito interessante que ele aposta, tipo, mesmo com todas as desgraças, ele aposta na liberdade humana, né? Ele, tipo, acha que as pessoas, ainda que façam tudo errado, elas devem viver com a liberdade. Então, e tipo, o Netero era de extrema direita. ele era o conservador, né? O liberal, sei lá. Enfim. E aí o ditador seria o Meruem, né? E aí eles lutam até com esses ideais e acontece que no final das contas o Netero está quase morto. Aí o Meruem fala, não, vamos salvar os humanos que merecem, a gente mata os ruins. Aí o Netero, ele fala, tipo, morre sua formiga nojenta, fala uma coisa assim. E aí o que acontece? Ele tinha uma bomba, na verdade no mangá, fala que é uma bomba de veneno, né? Só que assim, isso foi na época de Fukushima, no Japão. Então provavelmente ele mudou, na verdade era uma bomba nuclear, só que ele botou como se fosse veneno, né? Mas enfim. Só um parênteses, cara, isso acontece no Japão, muitas vezes as coisas que acontecem no país refletem nos animes, cara. Eu tô revendo o X 1999 e o mangá ficou sem final, foi cancelado porque tipo, ele tratava de final do mundo e etc. E nessa mesma época teve uma série de assassinatos no Japão e se não me engano, foi um terremoto que morreram várias pessoas. E por conta disso, eles decidiram parar com o mangá, que tratava do final do mundo. Isso é interessante, né? Porra, mas pararam o mangá e nunca mais voltaram? Nunca mais voltou. Disseram que iam voltar, só que, pô, já tem 20 anos, né? Caraca, bizarro. Igual não foi o autor do Cavaleiro Zodíaco voltou com o mangá depois de 26 anos. Que é um mangá de boxe lá. Não. Um outro mangá. É o Ringo no Kakeru, né? Sei lá qual mas é tipo um de boxe que ele tinha parado há mó tempão e ele voltou. Tá. Igual o cara do Bastard, que ele parou o mangá em 2012 e daqui a pouco faz 10 anos, né? Que ele não lança mais nada. Então, voltando ao Hunter. E aí quando ele para o batimento cardíaco dele, a bomba explode. E a bomba praticamente mata o rei. Só que o que acontece? As formigas vão e dão quase todo o seu poder pro rei, né? E enquanto isso, o Gon, ele tá se vingando... Tá querendo se vingar da Pitou que matou o Kaito. Só que o Gon, ele tá, tipo, totalmente... alucinado de ódio. E nesse ponto, cara, é aí que foi uma das partes que eu me decepcionei com o Hunter, que eu acho que nunca tinha acontecido e foi aí. Por quê? Primeiro, o Killua, que tipo, é da família de assassinos, que já teve vários problemas durante todo o anime, ficou de mimimi pro Gon não matar a Pitou, que merecia obviamente ser morta, porque ela cortou a cabeça do Kaito, né? Foi terrível. E o Killua ficou, não, Gon, você não pode fazer isso, você não pode... Me lembra até, falando de outro anime também, uma cena do Fullmetal, que todo mundo sabe que, tipo, todo mundo gosta daquele personagem que é o Rugs, né? Que é o amigo do Coronel Mustang. E chega uma parte do anime que o Mustang vai se vingar finalmente do Envy, né? Que matou ele. E ele tá lá soltando aquele poder de fogo lá, destruindo o Envy. E, tipo, os personagens chegam aquela... Qual é o nome dela? Hawkeye? Hawkeye. Ela, Hawkeye, sei lá. E o Ed e o Al, todo mundo, tipo, a Hawkeye chega a apontar a arma pro Mustang pra ele parar de torturar o Envy, cara. Tipo, eu não consigo entender isso, sabe? É bizarro. E o Killua fez a mesma coisa... Tá defendendo o bandido, tá ok? É tipo isso. E o Killua fez a mesma coisa com o Gon. Essa foi a primeira crítica que eu tenho a fazer. Mas o Killua, já se for um pouquinho, mas tem um contexto que ele fala que o Gon não sabe que ia matar ninguém, não sei o quê. Tem tipo assim, tem ainda... Não tô falando que ele tá certo, mas ele ainda tem um discurso ali, né? Só que pô, ela era uma formiga, ela... É uma formiga nojenta. Ela não tinha nem coração, ela cortou a cabeça do cara, sabe? Tipo, ela não tava nem aí, então ela não merecia nem um pouco de... Compaixão. Isso aí. Assim, eu acho que o Killua é isso que o Kian falou, né? Tipo, o cara,
o Killua sabia que podia ter consequências, ele matar desse jeito e tal, né? Apesar dele já ter matado o Boomer, né? Ah não, ele prendeu, Ele né? não mata. O ele Gon, prende, eu acho que nunca né? matou nenhum personagem. Enfim. E o Killua já sabia como é que era essa vida, que depois de matar você perde meio que uma sensibilidade. Eu acredito que ele não queria que o Gon tivesse isso, porque o Gon ainda era uma criança inocente. E o problema pra mim foi o Gon, porque o Gon passou a saga de Orc Shin toda falando pro Kurapika tomar cuidado pra vingança não matar a vontade dele de viver e não se tornar uma perseguição a vida toda, e ele fica do mesmo jeito quando matam alguém próximo dele. Mas isso é aquilo, né, cara? Tipo, você só sabe... Não, é aquela... Pô, aquela máxima. Ele teve a experiência, né? Isso aí, quando você tem a experiência, você sabe como é. O Gon nunca tinha acontecido nada com ele. Tem isso, né? Mas aí, enfim, fica meio inconsistente, mas eles podiam pelo menos deixar claro o Gon falando, eu falava isso pro Kurapika, né? Só que aconteceu o mesmo comigo, tipo, pra mostrar o desenvolvimento dele, mas isso então, não é falado, mas né? aí, esse é só um ponto que acaba numa crítica maior a essa parte do anime. Que foi um pouco clichê, essa é a verdade. O que a gente falou nos outros episódios, todas as sagas que não tinha sido clichê, nessa parte específica foi. Primeiro, essa situação do Gon. Eu já citei aqui Fullmetal, Naruto também acontece isso direto, que por algum motivo, quando chega no vilão, eles não querem matar. Aí o vilão vira amiguinho. E essas coisas. E o Gon, ele dá aquela roubada de protagonista. Sim. Ele inexplicavelmente fica muito mais forte só pra derrotar o... Não, mas também não é meio inexplicável, mas assim, faz o sentido de novo, porque o Gon ele é do reforço. Se fosse o Killua, não ia conseguir estourar daquele jeito. Não, mas eu tava até revendo essa cena da luta contra Pitou, e ela fala, né? Poxa, ele pra usar esse poder, o quanto ele tá sacrificando, né? Tanto que ele fica praticamente morto depois. Então, ele só é revertido depois de toda uma saga inteira pra isso, né? E mesmo assim, ele fica com sequelas, né? Não, assim, visualmente foi maneiro. Pô, o jeito que o Gon fica serião, ele começa a falar mais pausadamente, assim, fica com a voz mais grossa. Inclusive até no... Só fica ridículo aquela roupinha curtinha grandão. Só que fica tipo o Hulk, né? Porque a roupa dele vai estourando e ele vai crescendo, né? O cabelo dele fica maneirão, eu achei pelo menos. Inclusive no Jump Force, né? Que é aquele jogo de luta com os personagens da Shonen Jump, ele é um dos personagens que eu mais uso justamente por isso. Mas na parte da história, eu achei que ficou meio ruim, né? Já até falei por quê. Eu acho que assim, é um pouco diferente, tipo no Bleach. Cara, Bleach acho que é um anime com mais protagonismo, assim. O cara sempre dá um jeito de ganhar o vilão. E fica muito mais forte e tal. Só que no Hunter, cara, teve consequências, tá ligado? Teve toda uma saga, mobilizou a família do Killua, mobilizou a eleição pra restaurar o Gon. E mesmo assim, não vou dar spoiler. Enfim, mas o Gon voltou à saúde, entendeu? Ele tá vivo, normal. Entendeu? Então, nesse momento o Gon derrota a Pitou e os outros dois, o Yuppie e o... O Yuppie e o Puff, como eles foram no local da explosão, eles pegaram a radiação e acabaram morrendo. Eles foram voando até lá, quando eles perceberam que o cara eles foram voando e com o tempo eles morreram com a radiação, entendeu? Então acabou que, assim, é até uma crítica, né, que tipo, os humanos, eles podem não vencer através da força bruta, né, mas eles vencem através da capacidade de destruição que eles têm. E, cara, no capítulo que a bomba explode no mangá, fica mostrando várias desgraças, tipo, os caras ricos e enquanto tinha as pessoas pobres, tipo, mó desgraça, várias fotos, assim, de desgraça. E ele falando isso, né, que a humanidade tem esse poder destrutor incrível, que as piores pragas ela consegue eliminar porque ela é uma praga pior ainda, né? Então, tipo, fica maneiro, né? E essa saga é que mais tem lutas, né? É que mais tem acaba que fica quase um tancando o Yuppie uns 10 episódios e ninguém consegue derrotar ele. Até que ele acaba morrendo, porque eu acho que também ninguém conseguia segurar o cara. Assim, o Puff e o Yuppie, eles dão muito do poder pro rei se recuperar, né? Então eles ficam muito mais fracos. Aí eles já fracos e com radiação, eles acabam morrendo. E quem acaba morrendo? Aquele cara morre também, sem ser o 9, o Morel, ele morre? Não? Ele quase morre, só que o Knuckle, ele... O Yuppie, ele fala, se você não tirar esse negócio de mim, o poder, né? Eu vou matar o Morel. Aí ele desfaz... E já tava quase no finalzinho. Já tava quase no final. Aí eu tava assim, cara, nem que o Morel morra, cara. Deixa essa porra aí. Porque eu tava crente que ele ia tirar e ia voltar a matar todo mundo. Só que o Yuppie
de alguma forma, a Guarda Real ela foi se humanizando até a hora deles morrerem, né? Porque, tipo, parece que o amor que eles tinham pelo rei, né, um instinto, se transformou numa coisa racional, num sacrifício de verdade, né? E é bem interessante isso. Antes do Victor falar o final dessa saga e a gente fechar esse vídeo, eu... esqueci o que eu ia falar. Não, e o que acontece? Sim, lembrei. Sim. Que foi muito maneiro que o 9, se eu não me engano, ele encontra com o Yuppie e o cara vê ele fica com tanto medo que ele começa a ficar velho, ele fica aterrorizado, fica com o cabelo branco, fica acabado de medo, cara. É sinistro, né? Tipo, Eu lembrava disso apesar de ser uma coisa que não acontece na realidade, eu acho que é uma boa representação do medo absurdo, né? Muito maneiro. Ele fica descabelado lá. Não, tipo, vamos falar logo da eleição, que é tipo, pouquinho. Não, fala o final do... Vamos fechar o vídeo por aqui, já tem meia hora, e eu vou ler o mangá pra relembrar, e a gente faz uma parte... Só da eleição. Da eleição com o resto. Beleza, então. Quarta parte vai ficar... Pode fazer a parte 4, review geral e eleição e review geral. A gente vai ver então... como a saga dos insetos ela é maior, né? A gente precisou perder um pouco mais de tempo. E aí só terminar a saga, né? Falar o que acontece. No final das contas, o rei... ele sabe que ele vai morrer da radiação, só que ele prefere passar os últimos momentos da vida dele junto com a Komugi, que é aquela menininha que jogava lá o joguinho com ele. Então eles meio que morrem juntos, né? E é até meio egoísta do rei, né? Porque a garota não estava infectada. Ele foi lá pra jogar com ela e ele matou ela só pra ter o prazer de jogar com ela, né? Tipo, meio pesada. E acabou que ele se humanizou e o Gon virou o monstrão. Monstro, né? Sim, outra coisa crítica também que eu quero fazer é essa parte. Não vamos pensar que eu não gosto, porque foi muito boa. Mas eu acho que ainda é talvez a menos melhor de todo o anime. Não. É Que melhor. a Brilhagem é muito pior. Não tô falando em questões de... A pior saga é a saga deles indo na casa da família do Killua. Não, tipo assim, é muito divertida, é muito boa. Não tô falando pior nesse sentido. Tô falando pior em... falhas. Talvez furos de roteiro. Sim. Isso aí. O Meruem, cara, tipo, pra mim, pelo menos, ele é um personagem um pouco superficial. Não muito, ele tem uma complexidade. Mas ele é um pouco superficial, ele é um pouco previsível. Ele é um pouco clichê e todo mundo... Tem até um amigo que tem a tatuagem dele, cara. E tipo... É o Gabriel? O Gabriel. E consideram ele uma lenda, sabe? Ele é clichê mesmo. Cara, porque é a saga que tem mais desenvolvimento dos personagens. Eles começam, tipo, demônios, assim, monstros, e eles vão se humanizando, tipo... Eu acho muito maneiro essa mistura, tipo, que eles têm da Formiga Quimera ter esse lado animal, destruidor e de instinto, e o lado humano. Então, tipo, no final da saga até aparece, né? Depois a gente fala, né, da questão do Kaito, porque ele retorna a sua memória e tal. Enfim, depois a gente fala disso, mas tem esse lado humanizador das formigas. Então, acho que isso é muito interessante. Acho que nenhum shonen conseguiu abordar muito isso, né? Não, mas o vilão lá, o Nagato, ele também acaba acontecendo um processo dessa forma. Mas é meio ridículo, né? É o meio Naruto vai ridículo. lá, não, eu vou virar seu amigo, vou reviver geral. Claro que o do Hunter é bem melhor, mas é mais bem trabalhado, mas como eu falei, é uma parada meio clichê. Isso aí. Entendeu? Enfim, essa foi a nossa conclusão da saga dos insetos. Não, você fala do final, do que aconteceu no final. Não, então, aí eles dois morrem juntos, o Gon ele fica em coma por ter usado aquele poder e o Netero morre. E a próxima saga é para decidir quem vai ser o próximo presidente da Associação Hunter e como as pessoas vão conseguir curar o Gon desse problema que ele tem, né? Então aí fica a deixa pro próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.